Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre porcentagem, potenciação, será falado ainda sobre equivalência de taxa e também proporcionalidade de taxa. Porcentagem. A porcentagem está presente em todo o setor da sociedade. Ela participa das pesquisas, dos jornais, das mídias sociais e também das relações financeiras. Não dá para imaginar um mundo sem a grandiosa porcentagem, não é? Porcentagem é simplesmente toda razão de denominador 100. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. Um produto teve aumento de 10%. Isso significa que a cada R$100 do produto, você pagará R$10 a mais. Se o produto custasse R$300, quanto pagaria? É uma boa pergunta. Aqui nessa charge aqui a gente tem um aumento de salário, né? Você vê um parlamentar de um lado e um trabalhador, talvez um aposentado de outro. A vida é feita de altos e baixos. A diferença de aumento de nossos salários foi de apenas um número 2. Né? Aqui o parlamentar fala que a diferença foi de apenas um número 2. O detalhe é que o número 2 está na unidade. Né? O número 2 está na unidade. Ele está dizendo que a diferença foi só de um número 2. Né? Mas na verdade não foi. Olha aqui, gente, nesse exemplo, sobre o aumento de 10%, que significa que a cada R$100 do produto, R$10 você pagará mais. Se fosse uma questão de aumento, você pagará mais R$10. Aí eu faço a pergunta, se o produto custasse R$300, quanto você pagaria? Então é muito simples. É muito simples. Se a cada R$100 você pagará R$10, R$300 seria 100 mais 100 mais 100. Só para a gente perceber aqui, se a cada R$100 eu pago R$10 de aumento, então para o primeiro R$100 eu pagaria 10, para o segundo eu pagaria também 10, e para o terceiro R$100 eu pagaria também 10. Totalizando R$30. Então, se o produto custasse R$300, logo você pagaria R$30 a mais por isso, se fosse um caso de aumento. A representação decimal de uma porcentagem também se dá de maneira muito simples. Aqui na lousa, a gente tem 10% equivale a 10 sobre 100. Foi falado agorinha que porcentagem é toda razão cujo denominador é 100. Veja que esse denominador é 100. Então, se o denominador é 100, pode-se dizer, então, que aqui também é uma forma de se escrever a porcentagem. Note ainda que o seguinte, ao você dividir qualquer número por 100, basta você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Por exemplo, o número aqui, antes era 10, certo? Se a vírgula estava aqui depois do 10. Se você deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda, a vírgula vai parar onde? Vai parar aqui. Vai parar aqui. Então, ou seja, esse número equivale a 0,10 ou 0,1. É uma maneira de você representar, né, porcentagem também. Só que dessa forma aqui, ela está de maneira decimal. É uma representação decimal de uma porcentagem. Olha outro caso. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. A vírgula estava depois do 25. Se eu deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, nós vamos obter 0,25. O próximo caso, eu tenho 123%. Dividir por 100 foi dito que equivale a deslocar a vírgula do número 2 casas para a esquerda. Note que no primeiro momento a vírgula estava aqui, certo? Ao deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda, nós vamos ter 1, 2. Então a vírgula vai parar aqui. Ou seja, dividir por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Exemplo 2. Sobre o preço de etiqueta de um produto, obtive um desconto de 6%. Sabendo que o preço do produto era de R$360, qual foi o valor que paguei? Então, olha só.
eu obtive, note bem no problema, a palavra que é desconto. Quer dizer que você vai pagar a menos em relação ao valor de etiqueta que tem o produto. O produto custava R$ 360. Para eu calcular os 6% desse produto, eu poderia escrever assim, 6% de 360, certo? A expressão de na matemática, ela equivale à multiplicação. A gente sabe que 6% é 6 sobre 100. Então, o dia vai virar vezes 360. Para esse caso aqui, gente, você pode multiplicar primeiro por 360. Você pode pegar, por exemplo, 360 vezes 6. Nós vamos obter 2.160. Aqui, esse 360, se eu fosse escrevê-lo na forma de fração, bastava colocar um 1 aqui de baixo, ó, no denominador. Aí você multiplicaria numerador por numerador, que dá 2.160, e denominador por denominador, que vai dar 100 vezes 1, que é 100. Aprendemos que, ao dividir por 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, o número vai ser 21,60. Isso quer dizer o quê? O meu desconto. Esse quer dizer o valor do meu desconto. Se eu quero saber qual é o valor que eu vou pagar de fato, basta pegar o valor que o produto era e depois subtrair do desconto. Menos 21,60. Dessa forma, nós vamos obter R$ 338,40. Então, o produto que custava 360 passou a custar R$ 338,40, pois a gente obteve um desconto. Uma moça já leu 30% de um livro. Sabendo que ainda falta 21 páginas, quantas páginas ela leu? Esse problema, a gente vai resolver ele usando regra de 3, que já foi estudado. Olha só, se a moça já leu 30% de um livro e ainda falta 21 páginas, vamos pensar o seguinte, se ela já leu 30%, falta quanto por cento para ela ler? Falta 70%, porque ao total a gente vai ter 100% do livro, certinho? Então, olha só, 30% equivale a pergunta foi essa, quantas páginas ela já leu? Eu sei que 70% equivale a 21 páginas, então eu posso colocar um X aqui debaixo, né? Dessa forma, o que eu vou ter? A gente vai ter que a gente multiplica aqui em cruz, né, que a gente aprendeu na aula. 70x é igual 21 vezes 30. 21 vezes 30 vai dar 630. 70x é igual 630. Então, x é igual 630 dividido por 70. Pode cortar os dois zeros. Aí você faz 63. Você pode cortar os dois zeros, que seria equivalente a dividir por 10 no numerador e também no denominador. Então, só nos resta o quê? 63 dividido por 7. A gente sabe que é igual a 9. 9 vezes 7, 63. Então, olha só a pergunta. Quantas páginas ela leu? A gente sabe que ela tinha lido 30%. Esse 30% equivale a 9 páginas. Então, desse livro, ela já leu 9 páginas. Se você quiser saber o total de páginas, bastava pegar a quantidade de páginas que ela já leu e somar com a quantidade de páginas que ainda faltam. Vamos totalizar aí 30 páginas. Os problemas de regra de 3 também, de porcentagem, podem ser resolvidos, a maioria deles, por regra de 3.
Nessa figura do lado aí, tem a pessoa que lê bastante, né? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você alcança, você chega próximo ao seu objetivo. Vamos ver mais um? Exemplo 5. Represente na forma de porcentagem as seguintes razões. Então aqui eu tenho uma razão, eu quero representar essa razão na forma de porcentagem. A gente sabe que porcentagem é toda razão cujo denominador, ou seja, a parte de baixo, aqui no caso nós temos um 10, eu tenho que transformar esse 10 em 100. Agora pense comigo, o que eu faço para transformar 10 em 100? A gente aprendeu lá na primeira aula que se você multiplicar o numerador e o denominador de uma razão por o mesmo número, você não altera o valor dessa razão. Agora pense comigo, eu multiplico 10 por quanto que ele vai virar 100? Multiplico por 10. Nós vamos multiplicar no numerador, no denominador e também no numerador. Note o seguinte, gente, a razão 10 dividido por 10, ela equivale a 1. Se você pensar bem, a razão 10 por 10 é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Se você está multiplicando 1 por essa razão 16 décimos, ou seja, você não está em tese, na verdade, você não está alterando essa razão 16 décimos, porque você está multiplicando ela por 1. Então, dessa forma, a gente vai encontrar uma razão equivalente. 10 vezes 10 vai dar 100. 16 vezes 10, 160. Então, 16 décimos equivale a 160%. Certo? O que eu faço para transformar 20 em 100? Basta multiplicar por 5, né? Aí você deve fazer isso no numerador e também no denominador. Você vai obter 100, 5 vezes 5, 25. Então, 5 vigésimos é igual a quê? 25%. Outro caso que a gente tem é 13, 25 avos. 25, eu multiplico 25 por quanto? Para que ele possa virar 100. Basta multiplicar 25 por 4. Então, a gente vai multiplicar por 4 no numerador e 4 no denominador. Aí eu vou apagar esses dois pontinhos para não ficar parecendo que é uma divisão. Se fosse uma divisão, eu não chegaria no denominador 100 não. Porém, de qualquer forma, não estaria errado, porque eu estaria dividindo o numerador e o denominador por um mesmo valor. Só vou consertar aqui. Vou colocar só um pontinho só representando a multiplicação. Aqui a gente tem 10. E a gente tem 10 aqui. Aqui a gente tinha 5. Tinha 5 e 5. E aqui a gente está multiplicando por 4 no numerador e também no denominador. 25 vezes 4 dá 100, certo? Cem. 13 vezes 4, a gente vai obter 52. Dessa forma, 13,25 avos equivale a 52%. Essa é uma forma de você representar, em forma de porcentagem, uma razão dada. Agora vamos rever o conceito de potência, pois ela nos auxiliará nas operações futuras. Potência. As potências são muito usadas no cálculo percentual, pois suas propriedades nos permitem simplificar algumas operações. A potência é um tipo particular de multiplicação sucessiva, onde a base é a mesma. Olha, a expressão a elevado a n é igual a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. A gente sabe que a potência, na verdade, é um tipo particular de multiplicação. O detalhe é que essa multiplicação, os números que são multiplicados,
vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo. Igual, por exemplo, a potência de base A, né? O número que vai ser multiplicado vai ser esse número, né, representado por essa incógnita A, por essa letra A. Então, nesse caso nosso, a gente sabe que o A é a base e o N é o expoente. O resultado é a potência. A base, pessoal, é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. O expoente, ele indica a quantidade de vezes que esse número vai ser multiplicado por ele mesmo. Só para a gente fazer uma revisão. Por exemplo, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3, a base é 2, certo? O expoente é 3. Nosso expoente é 3. Isso quer dizer que é o seguinte, a base vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Beleza. Vamos pegar algumas definições aqui de potência. Todo número elevado a 1, A elevado a 1 é igual a A. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3 elevado a 1 é igual a 3. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por definição, se eu tivesse aqui 100 elevado a 0, a gente vai ter igual a 1. Qualquer que seja esse número. Quando a gente tem potência de expoentes negativos, a primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte. Esse A, vamos pegar um exemplo só para vocês virem. Vou pegar 2 terços. 2 terços elevado a menos 2 é igual. A primeira coisa que a gente deve fazer, gente, é inverter essa base aí. A nossa base é 2 terços. Qual que seria o inverso de 2 terços? O inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Depois que você inverte a base, o expoente passa então a ser positivo. Então a primeira coisa, você inverte a base e altera o expoente. 3 elevado ao quadrado vai ser 3 vezes 3. E 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 2. Dessa forma, a gente vai obter 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, toda vez que o expoente for negativo, a primeira coisa que deve fazer é o que é? Inverte as bases e depois o expoente passa então a se tornar positivo. Altera o sinal do expoente. As propriedades de potências. Exemplo 2. Antes da gente prosseguir por esse exemplo 2, a gente vai ver um detalhe. Essas propriedades a gente vai revê-las. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, gente. Toda vez que você tem uma potência, uma multiplicação de potências que tem a mesma base, um exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Notem que as bases são a mesma. A base é 2. E existe uma multiplicação aqui, ó. Existe uma multiplicaçãozinha aqui, certo? Toda vez que isso acontece, nós temos aqui um produto de potências com a mesma base. Qual a primeira coisa a se fazer? Você conserva essa base e o expoente você soma. O expoente passou a ser 5 mais 3. Então ficou 2 elevado a 8. A próxima propriedade aí é o seguinte, você tem duas bases iguais e existe uma divisão. Isso quer dizer o seguinte, na divisão de potências, eu vou mudar a cor aqui para a gente destacar. Na divisão de potências de mesma base, o que você faz? Vou pegar um exemplo, que seria 3 elevado a quarta, dividido por 3 elevado, sei lá, ao quadrado. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo clássico de divisão. Toda vez que for divisão, pessoal, como as bases são iguais, temos aqui a base 3, nos dois casos você conserva a base e faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. É igual a base conservada é 3, 4 menos 2 é 2, então ficou 3 ao quadrado. Então só duas coisas que vocês têm que lembrarem.
Se existe uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base. E soma os expoentes. Se é uma divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Ok? O exemplo que a gente foi dado aqui, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Vamos resolver esse exemplo? Nesse exemplo aqui individual, a gente tem que 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. As bases são iguais, certo? Conserva as bases, faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Se fosse uma divisão, subtrairia os expoentes. 2 mais 3, 5. 2 à quinta. Tudo bem? Existe aqui também uma outra propriedade que é A elevado a M elevado a N. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é uma potência de potência. Como é que seria esse caso aqui, professor? Seria assim, 2 elevado a 5 elevado a 3. Mas como é que eu faço essa operação? Basta usar a propriedade. A propriedade diz que quando eu tenho uma potência elevado a outra potência, basta você conservar a base que tem e multiplicar os expoentes. Então vai ser 5 vezes, vou colocar dentro do parênteses aqui, vezes 3, que é igual a 2 elevado a 5 vezes 3, 15. A gente tem um exemplo de cada caso aí. Exemplo 3. Qual é a metade de 4 elevado a 16? Essa questão aí até esse menininho sabe fazer, né? Embora ele tá roendo as unhas aí, mas ele sabe fazer essa questãozinha. Agora, gente, tem que se tomar um certo cuidado, porque uma questão dessa aí, na nossa provinha, pode ser que uma boa porcentagem de pessoas errem por falta de atenção. Tem gente que vai achar que a metade de 4 elevado a 16 é 2 elevado a 16, ou talvez 2 elevado a 8. Não é. Vamos pensar o seguinte, 4 elevado a 16. Eu quero saber a metade disso. A metade de qualquer coisa é dividir a coisa por 2, certo? Só que olha só, observem que a base da potência de cima é 4 e a base da potência de baixo é 2. Mas por que base, professor? Eu posso pegar a potência, o número 2 e dizer que é 2 elevado a 1. E a gente sabe que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos refazer o 2 aqui, 2 elevado a 1. Ok? Agora vamos... O que é 4, gente? 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Eu estou reescrevendo 4 de uma maneira diferente. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é 4 elevado a 16, dividido por 2 elevado a 1. Aprendemos agorinha que quando você tem potência de potência, basta multiplicar os expoentes. Então essa potência passa então a ser 2 elevado a 16 vezes 2, que é igual a 32, dividido por 2 elevado a 1. Certinho? Parece ser uma conta complicada de se fazer. Mas nós acabamos de aprender que na divisão de potências de mesmas bases, você conserva a base, faz o que com os expoentes, gente? Subtrai os expoentes. Então você verifica que aqui você tem um expoente, uma base 2 e também uma base 2. E existe uma divisão. Por causa da razão também é uma divisão, não é? Então a gente tem que conservou a base e pegamos o expoente que era 32 menos 1. Olha que legal. Ficou 2 elevado a 31. Essa é a resolução do problema. Então a metade de 4 elevado a 16 é 2 elevado a 31. Agora esse exemplo 4 aqui. Qual será o resultado se eu elevar 5% ao cubo? Se eu elevar 5% ao cubo, a gente tem 5 sobre 100, que é 5%. Eu vou levar isso aqui ao cubo, elevado a 3, certo? O que a gente vai chegar? É a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, depois 100 vezes 100 vezes 100, certo? Dessa forma a gente sabe que o quê? 5 vezes 5 é 25 vezes 5, a gente vai obter 125.
Agora, olha só, 100 vezes 100 vezes 100, note que é o seguinte, para cada 100 desses nós temos 2 zeros, certo? Sabe o que basta fazer? Basta acrescentar, se colocar um 1, quanto todos os zeros que tem vai dar 6 e acrescentar 6 zeros. Então esse número aqui vai dar 125 sobre 1 milhão, né? 100 vezes 100 vezes 100. Você vai ter 6 zeros aí. Se você quiser representar esse número em forma decimal, gente, basta pegar 125 e deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Isso aqui seria mais ou menos assim, ó. Seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula estava depois do 5. Se você contar, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse número elevado ao cubo, que é 3, vai dar 0,000125. Taxa. Taxa é o valor expresso preferencialmente em porcentagem e ela norteia as relações de compra e venda de produtos e serviços. Quanto ao tipo de capitalização, existem 2 tipos de processo de conversão de taxas: a proporcionalidade, capitalização simples, e a equivalência, que é a capitalização composta. Proporcionalidade de taxa. A proporcionalidade de taxa, usada na capitalização simples, apresenta crescimento linear que aumenta conforme uma determinada razão. Equivalência de taxa. A equivalência de taxa é usada na capitalização composta e tem crescimento exponencial. Isso ocorre porque na capitalização composta calcula-se juros sobre juros. A proporcionalidade de taxa, gente, na capitalização simples, o exemplo é uma taxa de 5% ao mês, ela representa 30% ao semestre. Ou seja, se essa taxa era de 5% ao mês, dentro de 6 meses, ela já equivale a, ela é proporcional a 30%. Uma taxa na capitalização composta de 5% ao mês, ao final de 6 meses, ela já está 34%, né, ao semestre. Vocês percebem aí que foi dito que na capitalização simples, o processo de formação de capital, que é a capitalização, ela cresce de maneira linear. Na capitalização composta, ela cresce de maneira exponencial. Nas operações financeiras, a taxa usada é efetiva, mas a maioria dos contratos apresentam a taxa nominal e para isso é preciso fazer a proporcionalidade ou a equivalência de taxas. Como calcular a proporcionalidade de taxas? Uma taxa de juro é dita nominal quando o período de referência da taxa não coincide com o período de capitalização. Ou seja, a taxa pode estar especificada em ano, mas o pagamento de juros é feito mensalmente. Olha, gente, é o seguinte, por exemplo, no regime uma poupança, você vai lá e deposita um determinado dinheiro na poupança. Essa poupança, ela tem capitalização. O que é capitalização? É o processo de formação de capital mensal. Isso quer dizer o seguinte, que a cada final, suponha que você colocou lá dia 10, no dia 10 do mês que vem, aí vai render o juro, vai aparecer o juro para você ver, para você visualizar. No dia 10 do mês seguinte, que são 30 dias depois, vai aparecer novamente o juro equivalente a 2 meses. E assim sucessivamente. Se você fosse lá, por exemplo, no dia 15, você acha que você já encontraria o juro daquele mês? Não. Por quê? Porque a capitalização, que é o processo de formação de capital, é mensal. Então, olha o que foi dito aqui. A taxa nominal, geralmente, ela vem dada numa referência. Suponha que a taxa nominal pode ser tantos por cento ao ano, só que a capitalização ser trimestral. Então, quando isso acontece, né, a gente vê que a taxa ela é uma taxa nominal. Uma taxa é efetiva quando o período ao qual essa se refere é o mesmo período da capitalização dos juros. No caso da poupança que eu disse,
Se você, por exemplo, tivesse ali uma poupança com a taxa mensal e também a capitalização ser mensal. Ou seja, a cada mês vai ter o processo de formação de capital e também a taxa dada, ela foi mensal. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos contratos, gente, aparece lá, geralmente, lá, taxa anual, certo? Geralmente isso aí é taxa nominal, porque a capitalização nem sempre é anual. Às vezes a taxa está em ano, mas o processo de formação de capital, o processo que vai formar o dinheiro, ou que seja cair na sua conta, ou que seja juro, vai ser mensal, por exemplo. Né? Exemplo 2. Uma poupança apresenta taxa mensal, mas a capitalização é trimestral. Depois de quanto tempo, no mínimo, vou visualizar o meu rendimento? Acabou que eu já falei um pouco sobre isso. Se a taxa da poupança ela é mensal, mas o processo de formação do capital é trimestral, quer dizer que é o seguinte, se você chegar lá 2 meses depois, você já vai ver o juro na sua conta? Não, porque a capitalização é trimestral, só 3 meses depois que você já vai ver o juro referente aos 3 meses. Mas antes você não vê porque o processo de o capital não foi formado ainda. Então, você tem liberdade. Depois de quanto tempo, no mínimo, vou visualizar o meu rendimento? Depois de 3 meses, de fato. Bem, pessoal, antes de fazermos alguns exemplos de equivalência de taxa, vamos frisar que a taxa nominal e efetiva aparece nos 2 tipos de capitalização. O que vai mudar é a maneira de converter uma taxa na outra. Nas operações financeiras, a taxa usada é efetiva, mas a maioria dos contratos apresenta a taxa nominal. E para isso é preciso fazer a proporcionalidade ou a equivalência de taxa. Como calcular proporcionalidade de taxa? A proporcionalidade de taxa ela segue como um equilíbrio. Essa balança indica isso aí. Se uma taxa ela é proporcional, pense comigo, à medida que os meses aumentam, a taxa também vai aumentar na mesma proporção. Olha só que coisa. Encontrar a taxa efetiva. Lembra que é o seguinte, para efeito de cálculo, gente, a gente precisa de trabalhar com taxa efetiva, certo? A taxa efetiva, ela tem o mesmo período da capitalização. Foi falado aqui anteriormente. Então, olha só, eu tenho uma taxa, eu quero encontrar a taxa efetiva mensal de 36% ao ano com capitalização mensal. Olha que a taxa dada aqui é uma taxa nominal, porque toda vez que a taxa ela é diferente do período de capitalização, a gente aprendeu que isso aí é a taxa nominal. A capitalização é mensal. A gente tem uma taxa anual. Como o processo de formação do capital é simples e exige aí uma proporcionalidade, igual eu disse que se fosse representar no gráfico proporcional, seria uma função linear. Então, se a taxa é 36% ao ano, quanto que ela seria ao mês? É isso mesmo que você está pensando. Basta pegar. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Se você dividir 36 dividido por 12, vai dar o que, gente? Vai dar 3, né? Isso equivale ao quê? 3% ao mês. Aí transformamos. Essa taxa que nós encontramos aqui é chamado de taxa efetiva, que é a taxa que é usada nas operações financeiras de fato e de direito. Então vamos só recapitular aqui. Na proporcionalidade, que é usada na capitalização simples, à medida que aumenta o período, ou que seja mês, trimestre, aumenta também a taxa, na mesma razão. Então vocês percebem que a razão aqui nossa é 3% ao mês. Aí se fosse 3 meses, ia dar quanto por cento? 9 meses, e assim sucessivamente. Exemplo, uma taxa de 0,5% ao mês será proporcional a que taxa anual? Então veja só, às vezes o problema não fala que tipo de capitalização
está usando, mas só de ter a palavra proporcional, a gente já sabe que está se falando de a capitalização simples. Então, se a taxa é 0,5% ao mês, qual é o dado que eu tenho? Isso aqui. Eu quero saber quanto que vai ser, qual que vai ser a taxa anual. Vou colocar um izinho aqui indicando a taxa. A taxa anual é igual a quanto por cento? Essa conta é muito simples, né? Basta pegar aqui, temos 5%, ó, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, vezes, quantos meses que tem um ano? 12. 12 vezes 5 é o quê? 60, não é? 60, vai dividir 60 por 100, 60 dividido por 100. A gente aprendeu. Ó, em relação ao 12, você pode colocar o número 1 aqui de baixo, transformar numa fração. 60 dividido por 100, desloca a vírgula, duas casas para a esquerda. $60 é a mesma coisa de 60% também, né, gente? Como a gente está trabalhando com taxa, vamos representar assim. Então, a taxa de 5% ao mês, ao final de um ano, ela já vai ser 60%. E isso é interessante a gente analisar, pessoal, para efeito de quando você vai fazer um financiamento, você vê uma taxa, parece que é uma taxa pequena. Porém, ao final de um ano, você paga 60%. Por exemplo, se você tivesse pegado aí um capital de R$1.000, com essa taxa, ao final de um ano, você pagaria R$600 aí, ó, a mais, em cima do valor inicial. Bem, pessoal, antes mesmo de fazermos alguns exemplos de equivalência de taxas, vamos frisar que a taxa nominal e efetiva aparecem nos dois tipos de capitalização. O que vai mudar é a maneira de converter uma taxa na outra. Então, a palavra taxa efetiva e taxa nominal, como foi dito, vai aparecer nos dois tipos de capitalização. Agora, o processo de transformação é que vai ser diferente. Como encontrar a capitalização, a equivalência de taxa na capitalização composta, pessoal? Aqui tem essa fórmula, gente. Ela é uma fórmula bem simples, mas eu gostaria que vocês memorizassem essa fórmula. Ela é muito simples de memorizar também, certo? A taxa que você está querendo é igual 1 mais a taxa que você tem, elevado ao prazo em dias que você quer, dividido pelo prazo em dias que você tem, menos 1. Ih, professor, complicou. Não. Olha, essa fórmula ela tem uma lógica. Primeiro, o que eu quero, depois, vocês veem aqui o que eu tenho. Nesse elevado, sabe o que aparece primeiro? O que eu quero e o que eu tenho. Só um detalhe. Esse prazo em dias que quero, dividido pelo prazo em dias que tenho, esse prazo ele pode ser em dias, ele pode ser em mês, ele pode ser em trimestre, desde que os dois sejam a mesma medida. Por exemplo, se eu tenho aqui 6 meses, que é um semestre, eu coloco aqui em 6 meses e aqui coloco mês, por exemplo. Desde que as duas unidades estejam na mesma grandeza, não tem problema. Não necessariamente precisa ser dia, não. Depois, no final das contas, você tira menos 1. Então, vamos pensar. A taxa que eu quero é igual 1 mais a taxa que eu tenho. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quero e tenho elevado ao tempo que eu quero, dividido pelo tempo que tenho, menos 1. Exemplo. Encontrar a taxa anual. O que está querendo? A taxa anual equivalente à taxa trimestral de 25% ao trimestre. Estamos na capitalização composta, eu tenho uma taxa de 25% ao trimestre, eu quero saber ao final de um ano quanto é que vai ser essa taxa. Aqui não basta multiplicar por 12 ou sei lá por 4, porque um ano tem 4 trimestres. Não, gente. Vamos pensar o seguinte.
Vamos transformar trimestre em meses? Trimestre é igual a 3 meses, certo? Um ano é igual a 12 meses. Agora vamos para a fórmula. A taxa que eu quero, você não quer a taxa anual? A taxa anual, vou colocar só um A só, 2A mesmo. A taxa que você quer, a taxa anual, é igual a 1 mais a taxa que você tem, que é 2,5%. Gente, vamos fazer o seguinte, 2,5, já vamos transformar ele completamente por cento, equivale a, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, 0,025. Vamos deixar na forma decimal mesmo para ficar melhor para a gente, certo? E eu já vou transformar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então a gente vai ter 1 mais 0,025 1 mais, vamos voltar, a taxa que eu quero é igual a 1 mais a taxa que eu tenho elevado a primeira coisa não era a taxa que eu quero, então é o tempo que eu quero. O tempo que eu quero não é um ano? Um ano equivale a 12 meses? 12 dividido pelo tempo que eu tenho. O que eu quero é dividir pelo tempo que eu tenho, que é 3 meses, certo? No final de tudo, você coloca menos 1. Então, a taxa anual vai ser igual. Olha só que coisa. 12 dividido por 3 é igual a 4, certo? A gente vai ter 1,025 elevado a 4. O que eu fiz aqui, gente? Eu somei 1 mais 0,025. Aí você vai ter 1,025 elevado a 4. Gente, se vocês forem fazer essa operação no celular de vocês, tem uma segunda função no celular. Alguns celulares têm x elevado a y. Você coloca o número 1,025 e aperta x elevado a y e coloca 4. Aí já vai dar o resultado. Alguns celulares aparece um chapéuzinho. Tem um símbolozinho, eu vou colocar esse símbolozinho aqui só para vocês verem como é que é. Esse chapéuzinho é a mesma coisa que elevado, que é potência. Aqui eu poderia colocar assim, por exemplo. Ó, eu vou colocar de vermelho. É um chapéuzinho assim, ó. Que seria elevado a 4. Esse símbolo, em alguns celulares, equivale ao elevado nosso. Tudo bem? Elevado a 4. Ou então, por outro lado, você pode fazer 1,025 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, essa taxa nossa, gente, vai ser igual a... Eu esqueci de colocar o menos 1 aqui. Não pode esquecer. Menos 1. Então, a taxa anual vai ser igual a 1, eu vou colocar 4 dígitos depois da vírgula, porque 4 dígitos dá uma segurança boa. Menos 1. Certo? Ó, 1,1038 menos 1 vai dar 0,1038. Isso aqui em porcentagem, gente, vai ser o quê? 10,38%. Que é igual a 10,38%. Deixa eu ver se dá para entender. Acho que dá para entender. Então, olha só. Na capitalização composta, uma taxa de 2,5% ao trimestre, ao final de um ano, ela me rendeu 10,38%. Vamos ver mais um exemplo. Um banco concede empréstimo a uma taxa de 2% ao mês. Ao final de um ano, qual será a taxa equivalente? Então, a palavra equivalente aparece aí.
Toda vez que vocês virem em relação à taxa e a palavra equivalente, estamos falando de capitalização composta. Tanto é que esse problema não fala que tipo de capitalização que é, tudo bem? Então a gente tem a taxa ao final de um ano. Então qual a taxa que a gente procura? A gente procura a taxa anual é desconhecida. Qual a taxa que eu tenho? Eu tenho a taxa, vamos colocar taxa mensal igual a 2%. 2% é a mesma coisa que 0,02, certo? A formulazinha nossa diz que a taxa que você quer é a taxa anual, é igual 1 mais a taxa que você tem. Qual que é a taxa que você tem? 0,02 elevado a... O período que você quer é ano, mas um ano tem quantos meses, gente? 12 meses, certo? E a taxa mensal, 1 mês, tudo bem? No final das contas, você tira menos 1, depois de tudo. Então, a gente vai ter a taxa anual igual 1,02 elevado a 12. No final das contas, subtrai menos 1. O mesmo procedimento, usando, a gente vai achar que é igual 1,2682 menos 1, que é igual 0,2682. Isso aqui em porcentagem, né, basta multiplicar por 100, porque aqui eu tinha dividido por 100 antes, eu multiplico por 100 depois, para a gente compensar isso aí. Vai ser 26,82%. Então essa taxa, ao final de um ano, uma taxa que era 2% ao mês, ela vai alcançar 26,82% ao ano. Notem que se a capitalização fosse simples, bastava multiplicar 2% vezes 12, que daria para nós 24%. Né? Tá vendo que a capitalização composta, como é juro sobre juro, ela vai sempre crescendo cada vez mais. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula de hoje. Espero ter colaborado para o seu aprendizado e até a próxima.